Olá, eu sou Gabriel Ranier e seja muito bem-vindo a mais um episódio do EasyCast, o podcast da AbraLimp e o seu podcast sobre limpeza profissional e facilities. Hoje nós temos um tema muito interessante, nós vamos falar de férias. Ou na verdade vamos falar como que as pessoas trabalham em um dos ambientes que nós tiramos férias, que são os cruzeiros e resorts 5 estrelas. Pois é, tem muita coisa dentro de Facility Management, dentro desse universo que você precisa conhecer. Mas antes, eu quero agradecer aos patrocinadores que fazem esse episódio chegar até você. Então eu quero agradecer a Alpha Tenant, que é líder em soluções de limpeza sustentável, com soluções que vão desde equipamentos até serviços de manutenção. Você pode saber mais em alphatenant.com.br. Temos também a Dadupac, que é líder em papel tissue no Brasil, com mais de 30 anos de trajetória. Acesse dadu.com.br. Inservice, que é referência em facilities e oferece soluções integradas de serviço de limpeza e infraestrutura. Visite inservice.com.br. A SAMI, que desde 95 oferece serviços e mão de obra especializada em facilities. O site é samhi.com.br. E a Cumber, que é uma empresa brasileira fornecedora de equipamentos de limpeza profissional. Acesse cumbercomk.com.br. Obrigado a todos os patrocinadores e obrigado a você que está assistindo também mais um episódio do EasyCast e que tem acompanhado nossa temporada até aqui. Então, se você tem curtido e está interessado nesse tema de agora, já deixa o seu like aqui, se inscreve também no canal da AbraLimp para ficar atento aos nossos próximos episódios. Bom, hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial que a gente já estava conversando aqui nos bastidores, tem muita história para contar para a gente. Principalmente quando a gente fala de facilities. A Juliana Siqueira é engenheira de produção, pós-graduada em gerenciamento de projetos, com especialização em gestão de facilities e MBA em Facility Management. Atualmente, atua como gerente de facilities e infraestrutura e é diretora do Congresso e Expo FM na Abrafaixa, Associação Brasileira de Facilities. Juliana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer, Gabriel, a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho conhecimentos, histórias, né? Então, muito obrigada aí pela oportunidade. Eu que agradeço, nós que agradecemos, né? Acho que vai ser uma aula aqui que nós vamos ter, porque a gente já estava conversando um pouquinho aqui antes e eu já aprendi um monte de coisa e estou fascinado aqui para saber mais de tudo que você aprende por aí, né? Porque uma coisa que eu já percebi é que você é uma aprendedora, né? Você gosta de aprender, de sair aí aprendendo coisas, bravando coisas. Exatamente, eu acho que facilities proporciona isso pra gente, né? Porque eu acho que é uma área que está em constante mudança, né? Então, aquele profissional que não está disposto a ter essa curiosidade de aprender, eu acho que ele vai estagnar e não é o nosso meio, né? O nosso meio aí tem mudança, muita tecnologia, muitos sistemas novos de gestão, então a gente tem que estar aí buscando sempre esse conhecimento. Perfeito, Diana, mas você caiu em facilities já por conta dessa sua curiosidade, né? Exatamente. Contando um pouquinho para vocês, eu trabalhava em obra, né, no início da minha carreira, trabalhava com construção civil, fiz engenharia civil, depois mudei para produção. E aí, quando eu comecei a fazer obra, Gabriel, eu comecei a me questionar. Poxa, o pessoal faz obra e não pensa no time de manutenção, né? Então, assim, tinha muitos gargalos nas obras que não proporcionava a nós, né, que damos manutenção posterior às obras, a trabalhar de forma eficaz, com menor custo, com maior eficiência. Então, a minha curiosidade para cair em facilities foi essa. Eu trabalhei em obras e tive a curiosidade de entender como é que funcionava o pós-obra. E aí que eu comecei a trabalhar na manutenção pós-obra. E como que foi essa transição exatamente? Você já estava numa obra e depois você começou a estudar, você foi fazer a especialização primeiro, você já foi fazer uma pesquisa de campo, como que foi isso? Primeiro eu comecei com obra e aí eu comecei nas obras que eu trabalhava, a gente tinha garantia, né? Algumas garantias até 5 anos, então eu trabalhava no pós-obra também. Eu entregava a obra e vinha nas manutenções para as obras de garantia. E aí eu comecei a me questionar. Falei, pô, eu acho muito mais interessante o pós-obra do que propriamente dito a obra. E aí eu fui caindo, fui tendo oportunidades, fazendo cursos, né? Ele veio posterior. A engenharia civil veio primeiro e aí a manutenção predial veio depois. E aí também na minha época, né? Isso aí foi em 2011, já tem bastante bagagem aí. Na minha época não se falava em facilities, se falava somente manutenção pós-obra. Então, o mundo de facilities eu fui conhecendo, entrando pouco a pouco, né? Mas inicialmente eu comecei como manutenção pós-obra.
Entendi. Mas não se falava o nome Facilities, mas você já tinha uma gestão integrada lá naquela época? Já tinha uma gestão integrada. Eu mexia primeiro com manutenção, né, predial e de forma geral, tanto industrial quanto manutenção de prédio residencial e comercial. E depois vinha em cima disso aí a parte de segurança e limpeza. Ah, legal. Então já estava... Já meio que integrado. Só não sabia nome, facilities, né, property, workplace veio depois, né, mas já tinha mais uma gestão integrada. Legal, muito bom. E, bom, você não cansou de se especializar nisso, né? De ir estudando, procurando. Tanto que entrou na tua veia que até quando você tá de férias, você tava olhando com sua lente de facility management dentro do ambiente, né? E eu falo isso porque foi assim que você conseguiu construir, né, o trabalho chamado Para Navegar é Preciso Gerenciar. Recomendações para a gestão de processos em navio de cruzeiro. Um projeto que você foi premiada pela Abrafac no ano passado. E queria que você contasse um pouco pra gente de como que te levou a olhar para cruzeiro, porque você estava em obra, depois você foi para Facilities. Você não trabalhava com cruzeiro. Exatamente, Gabriel. E assim, a curiosidade é porque quando ganhei o prêmio, todo mundo me questionou, né? Falou, pô, você trabalha aí? Exato, você trabalha até... E aí foi a primeira pergunta que me fizeram. E eu falei, gente, nunca trabalhei. Eu fui tirar férias no navio de cruzeiro, fiquei 4 dias embarcada. E aí, dentro das minhas férias, eu comecei a me questionar, porque acho que nós, facilities, né, já tem isso na cultura. Eu acredito que você, quando entra num prédio, você olha um extintor de incêndio, se dá vencido. A gente olha se tem um vazamento, uma lâmpada queimada. Então, acho que a gente já tem um olhar de facilities. E no navio foi a mesma coisa. Eu entrei e comecei a me questionar como é que a comida chega, como é que é feita a limpeza dos quartos, a manutenção, porque a gente não olha, em momento nenhum, Gabriel, a gente vê pessoas trabalhando em navio de cruzeiro, a não ser os recepcionistas, os garçons. Então, assim, eu me questiono, que horas que eles limpam? Porque eu passava no corredor, não via ninguém de limpeza. Isso foi pré-pandemia ou foi pós? Só para explicar. Pós-pandemia. Pós-pandemia. E minha pergunta vem porque a gente já conversou muito aqui em vários episódios o quanto que a limpeza ela era sempre oculta antes da pandemia e no pós-pandemia as empresas querem que todo mundo veja que está sendo limpo a todo momento. Mas no cruzeiro... Não, no cruzeiro até é uma cultura que eu aprendi fazendo a pesquisa no trabalho, né? Meu trabalho foi puramente de pesquisa mesmo. Eu aprendi que eles não atrapalham os clientes a estar curtindo o ambiente. Então, assim, se eles colocam ele limpando um corredor, você tira aquela visão de luxo que o navio de cruzeiro te proporciona, né? Então, assim, eles fazem meio que nos bastidores. Então, é muito legal porque eu tive a curiosidade de ir perguntando na minha viagem. Perguntei para um cara da limpeza, perguntei para um garçom, perguntei para os recepcionistas. Eu comecei a pegar a bagagem ali na viagem. E depois, quando eu desembarquei e acabou a minha viagem, eu falei, gente, eu quero entrar no mundo de navio de cruzeiros. E aí, eu fui fazendo uma pesquisa de campo, estive no Porto de Santos. Então, assim, eu fiz uma imersão no mundo de cruzeiros para entender como é que funcionava. Não, sensacional. Assim, a gente entrou em mais detalhes um pouquinho aqui desse processo e... me admira muito que, como eu falei, né, você fez um processo de aprendizagem autodirigida, fez o seu próprio mestrado ali, foi atrás da teoria, da pesquisa de campo, formatou depois isso num documento. Só tá faltando o pessoal te chamar para trabalhar no porto, né? Tô disposta a ouvir propostas aí que salga, né? Muito legal, ó. Você que tá assistindo aí já fica de olho. Mas, Juliana, quando você estava fazendo a sua pesquisa, você conseguiu pegar uma foto de hoje ou também conseguiu pegar um filme de como que era antes? Porque a gente sabe que no mercado de Facility Managers a gente tem tido muita evolução, como você acabou de falar, né? São vários sistemas, vários processos. Você conseguiu pegar essa evolução também dentro do navio? Sabe como é que era antes para como é hoje? Você visitou navios mais modernos e que tinha novidades ali? Você conseguiu pegar essa diferença dessa evolução? Gabriel, eu não consegui fazer essa transição porque as pessoas que eu entrevistei, o navio que eu fui, todos eles eram da atualidade, né? E as pessoas eram pessoas que trabalhavam atualmente em navios de cruzeiro. Inclusive, uma das pessoas que eu tive a oportunidade de conversar trabalhando no navio de cruzeiro no exterior, né? Então, assim, já estava muito embutido em tecnologia. Então, eu já peguei um momento aí de tecnologia bem grande. Então, assim, eu não tive essa oportunidade de fazer essa comparação, né? Mas hoje está muito moderno. Exatamente. Hoje os navios de cruzeiros, eles são extremamente modernos, tudo automatizado. Então, assim, os checklists são feitos através de tablet, né? Então, assim, toda a limpeza que por exemplo, você está no quarto, derramou alguma coisa e você avisa a recepção, eles avisam o pessoal da limpeza, né, via rádio. Toda a comunicação do navio, como sinal de celular lá dentro, é muito difícil quando ele está fora do porto.
Então, tudo é feito comunicação via rádio. E aí a língua principal do navio de cruzeiro é o inglês. Então, todos os colaboradores se comunicam em inglês. Então, a pessoa que trabalha no navio e não souber inglês, a comunicação ficaria difícil. E isso até os softwares que estão ali, como você falou, do tablet. Não, mas eles também fazem uma conexão de rádio? Os softwares? Eu não sei se eles têm uma intranet, alguma coisa interna, tá? Isso aí, eles não passaram essa informação para mim, mas é tudo, a comunicação mesmo é via rádio, e eles têm um tablet, talvez eles tenham uma internet interna, mas assim, até para mim que viajei de férias, a internet, eu comprei o pacote de internet, e a internet é bem ruim no navio de cruzeiro. Entendi. Quando você tá em alto mar mesmo, o sinal fica bem ruim. Eu imagino. Eu nunca tive no cruzeiro, mas assim, já vi parado em portos, já visitei alguns, imagino que é uma cidade flutuante, né? Algo gigantesco, assim, então é muita gente trabalhando ali, muitos processos. Você conseguiu pescar quais são as principais áreas de foco, assim, ou pontos de atenção, tanto na limpeza quanto na manutenção? Sim, e assim, uma curiosidade, muita curiosidade que eu tenho para te contar, não sei, até pro nosso público que está assistindo o podcast, tem muita curiosidade legal, e assim, uma das coisas que me chamou a atenção, falando de limpeza, é como eles separam o lixo, né? Então, assim, eu não tinha noção da volumetria, eu não consegui ir no último andar, abaixo do nível da água, né? Porque os andares de trabalho são abaixo do nível da água, e eu não consegui ir no último andar, mas eu vi fotos onde o último andar do navio, né? Que na verdade é o primeiro lá embaixo, é um sótão limpíssimo, impecável, todo pintado de branco, e todo o lixo do navio ele é armazenado em pallets, tudo é paletizado. Então, assim, todo o lixo que tem no navio é lavado, separado, o que é orgânico é triturado, e por norma internacional ele pode ser jogado em alto mar até determinada milha do porto. Então, o lixo que a gente come, resto de comida, tudo, ele vai para o oceano, né? E os lixos mesmo, como papel, lata, vidro, eles são todos lavados. Com as latas, eles amassam, né? E eles fazem uma separação por pallet. E aí, em determinados portos, não são todos, esses lixos são descartados. É pago, né? Tem uma fiscalização muito grande, então assim, quando eles vão descartar lixo, esse lixo é pesado, tem uma fiscalização que obedece à bandeira do navio, e aí esse lixo é descartado no porto. Não é todo porto que recebe, tá? Então tem portos para descartar determinados tipos de lixo. Legal. Então assim, mas muito limpo mesmo, tá? O sistema deles de limpeza passam por 2, 3, 4 fiscalizações, então assim, é bem rigoroso. E na manutenção, o que você viu de maior desafio dentro desses navios, assim? O que eu vi de desafio é porque o time trabalha de noite quando a gente está dormindo. Então, assim, acabou todas as festas, toda a parte aí de lazer, né? A gente vai dormir e aí entra o time de manutenção. Então, eles têm as manutenções periódicas, tá? Por exemplo, manutenção de elevador, a manutenção na cozinha, né? A cozinha é uma coisa que não pode parar, então eles dão manutenção na toda a parte de cozinha elétrica, não tem fogo, até por questão de combate a incêndio, tudo elétrico. Então, assim, toda essa manutenção da parte elétrica é feita noturna, quando o sistema de lazer, a parte de alimentação dos restaurantes param, aí entra um time de manutenção dando as preventivas. Quando está no porto, é que faz alguma manutenção mais pesada, como troca de equipamento. É isso que eu ia perguntar, né? Se eles tinham estoques de muitas coisas. Ou... Eles têm estoque, sim. Por exemplo, eles não fazem manutenção. O forno parou, eles não fazem manutenção naquele forno. Eles trocam. Eles pegam um que já está no estoque, colocam. Aí, quando chega no porto, desce. Eles têm oficinas, né? Nos portos, e aí eles fazem manutenção nesses equipamentos. Então, assim, mais equipamento que queimou ou alguma peça maior é trocada. Eles têm um mínimo de peça para, dependendo do tempo que o navio vai ficar em viagem, né? Eles têm uma quantidade de peça e tem um time de logística que pensa nisso tudo. Então, um navio que faz um cruzeiro, como eu fiz 4 dias, vai subir determinado equipamento. O navio que vai cruzar o oceano, como você não tem a menor chance de se acontecer uma eventualidade, você ir lá e parar o navio, então ele leva um outro tipo de equipamento. Ah, interessante. Então você tem uma variável aí que é o tempo que o navio está no mar, né? Tempo que o tipo de viagem que ele vai fazer. Porque, por exemplo, eu fiz um cruzeiro nacional que ele andou pela região aqui somente do Brasil, mas os navios, né, o litoral brasileiro. Os cruzeiros que vão cruzar o oceano, que sai do Brasil e, por exemplo, vai para a Europa, aí sim eles têm uma quantidade de comida e de equipamentos diferente do que faz o litoral, né? A logística é diferente. Muito interessante. Então, eu imagino que o desafio principal ali, ele gire em torno de você estar 24/7 operando e não interferir
no dia a dia, no cotidiano ali dos clientes, né? Exatamente, e até para não quebrar o encanto, Gabriel. Foi muito legal quando eu entrevistei uma pessoa aí que mexia na parte de operação de manutenção e limpeza. Ele falou, pô, se a gente colocar o pessoal nos quartos limpando, vai parecer um hotel. E a gente não quer quebrar esse encanto de lugar luxuoso, de uma cidade flutuante. Então, assim, se você passa no corredor e você dá de cara aí com o pessoal de limpeza e manutenção, você tem a sensação que você está no prédio. A gente não quer passar essa sensação para o cliente. A gente quer passar a sensação de um ambiente luxuoso, novo, que você, enfim, que está tudo funcionando. Um paraíso. Um paraíso, né, em alto mar. Então, eles fazem tudo isso através dos bastidores. Então, quando você sai, por exemplo... Se você está saindo, uma curiosidade, se você está saindo para fazer alguma viagem, quando o navio está viajando no litoral, ele para em alguns momentos para você descer, né, para visitar uma praia. Sim. Então, quando você desce, aí que é o momento da equipe de limpeza entrar no seu quarto e fazer toda a limpeza de hotelaria, que ela troca o lençol, limpa o banheiro. Uma orquestração. Uma orquestração muito precisa. Tem uma pessoa que faz essa logística quando você está descendo, desembarcando. Ah, mas e se eu não quiser desembarcar? Momento que você está ou que você está na piscina. Mas aí você não está variando muito por cada cliente, cada cabine? Como que eles fazem essa gestão de tipo assim, esse aqui não desceu, esse desceu? Porque quando você sai, por exemplo, existe um fiscal para cada corredor. Né? E o corredor, cada fiscal, ele cuida de um determinado tipo de quarto. Então, ele tem que fazer a gestão. A entrevista que eu fiz com o pessoal de limpeza, o fiscal daquele corredor cuidava em torno de 40 a 30 quartos. Então, ele tem mais ou menos a dinâmica das pessoas que estão naquele corredor. E aí, ele contorna ali com o time dele como é que ele vai fazer a limpeza. Genial. Então, ao mesmo tempo que tem muita tecnologia, ainda tem muita gente também para poder operar. Na verdade, na pesquisa que eu fiz, né, os navios trabalham em torno aí de 1.000 pessoas trabalhando, em torno de uma equipe de 1.000 pessoas aí no staff, né, nos bastidores, trabalhando para que aquilo tudo aconteça. Caraca, você sentiu algo, você está me falando, você sentiu desses trabalhadores lá operacionais, uma cultura meio Disney assim, de tipo, eu faço parte desse luxo que eu estou entregando para o cliente? Como que foi essa... Gabriel, eu senti... para falar assim para vocês de maneira bem clara, dois extremos, né? Eu senti um extremo de uma pessoa que sai da China, que sai da Índia e vem trabalhar no navio de cruzeiro, porque ele tem a visão, a ilusão de que ele vai ganhar em dólar, que ele vai ficar 6 meses lá sem gastar dinheiro nenhum, então que ele vai conseguir juntar dinheiro para levar para a família dele. Coisa que, por exemplo, ele não ganharia nunca se ele estivesse na Índia. Então, assim, você vê muitas pessoas muito simples, muito pobres de outro país. Lá tem muitas pessoas da Índia, Finlândia, China... Então, assim, que vem com essa ilusão de que, eu vou ficar 6 meses, porque as contratações são através são pacotes de 6 meses, né? A pessoa, ela faz um contrato com uma outra empresa que não é do navio. Existe uma empresa terceirizada que faz a contratação desse pessoal. Então, você não é o funcionário do navio, você é um funcionário dessa empresa terceirizada. E elas fazem um contrato de 6 meses com você, paga passagem, paga a sua hospedagem. Então, durante 6 meses, você não tem custo nenhum. Você mora no navio, você se alimenta do navio, você fica ali, questão enfim, de roupa, de uniforme, tudo isso é dado pela empresa terceirizada. E aí as pessoas que vêm de outros países vêm com essa ilusão. E tem pessoas que amam aquilo, que amam o que faz, que gostam daquele mundo de fantasia, de lidar com pessoas o tempo inteiro. Então, assim, a gente tem dois extremos. A gente tem pessoas que estão ali porque amam fazer o que fazem, mas tem pessoas que vêm em busca de uma vida diferente e que vão trabalhar muito, né? E, assim, o maior relato que eu vi dessas equipes de pessoas mais simples, Gabriel, é o fato de que eles trabalhavam de 12 a 14 horas por dia. Então, assim, é um trabalho pesado. Ele não tem folga, sem parar, durante 6 meses. É um serviço pesado, eu acredito que não é para qualquer um, porque você fica fora de casa, sem família, sem aniversário, a comunicação é difícil, então assim, você vê que é um... Eu imaginei por ser águas internacionais, áreas internacionais, eu imagino que as legislações trabalhistas são bem nebulosas, digamos assim, né? São bem nebulosas porque... existe uma lei que rege o navio, que é a bandeira do navio. Então, por exemplo, o navio, se ele for dos Estados Unidos, quem rege as normas internas do navio é os Estados Unidos. E você, em cada localização da marinha que você está, por exemplo, eu estou perto do Brasil, existe as legislações do Brasil que você tem que cumprir em questão da alimento e de limpeza. Se você está navegando ali perto, sei lá, da Europa, tem as legislações daquela região. Então, assim, você debate e tem uma internacional.
que rege toda a embarcação aí da Marinha. Então, assim, são várias leis que você tem que obedecer em termos de alimentação, de limpeza, de estoque de comida, de funcionário. Então, não é uma coisa muito cara de você entender. Complexo, é uma coisa complexa, ambígua, imagino. Mas vamos voltar a falar de Facility Management mesmo, porque você já tinha ali, quando você foi, algo em torno de 10 anos dentro dessa área. E você fez uma imersão muito grande lá. Eu fiquei curioso para entender, poxa, você tem uma carreira muito grande ali em prédios comerciais, né? Teve a parte de obras também, prédios residenciais, teve a parte de logística também. O que você viu dentro do cruzeiro que não tem, né, dentro dessa outra área? Assim? O que você viu? Putz, isso aqui é único, mas talvez até dê para levar para lá. Você aprendeu alguma coisa assim que você depois acha que levou ou acha que pode trazer para o mundo da terra firme? Assim, foi um aprendizado muito grande, tá, Gabriel? Porque é um mundo completamente diferente de nós em terra firme, né? E assim, o que eu mais vi que eu levaria, nenhuma tecnologia nova, tá? Muita tecnologia, nada de papel, muita informatização. Eles conseguem mensurar o tempo que uma pessoa fica numa cabine, o tempo de uso de uma piscina, troca de água, volumetria de água utilizada. Eles trabalham muito com dados, tá? Então, assim, eles usam muita tecnologia e trabalham muito com números. Então, isso para mim, foi muito bonito de ver como facilities, né? Muito bom. Mas, assim, o que eu mais levaria para a gestão é a organização que eles têm. É impecável, entendeu? Então, assim, eles são muito rigorosos. A gente, como facilities, às vezes, por exemplo, eu trabalho em prédio. Eu sei que eu não tenho mesmo rigor de limpeza de um hospital. Talvez se eu trabalhasse em facilities de hospital, eu deveria ter um rigor de limpeza maior do que o prédio. Então, hoje, você entra num banheiro de um prédio comercial, ele não está, às vezes, tão limpo, né? Então, assim, e quando você entra num navio de cruzeiro, é tanta gente fiscalizando que você pega, não vou falar nível hospitalar, mas você pega um ambiente muito limpo. Você pega um ambiente que passou ali 2, 3, 4 pessoas fazendo fiscalização. Mas você não tem uma lei que, como no hospital a limpeza ela é muito também fiscalizada por leis, normas que fazem você ter aquela limpeza. No cruzeiro não, é muito mais pelo serviço. Pelo serviço. Então, assim, você vê que eles são muito organizados e, assim, a questão de logística deles também é muito legal. Eu vi muito também a parte de alimentação. Sai um pouco aí de facilities, não deixa de ser, mas, assim, eu vi a parte de alimentação. Eles são muito rigorosos com o alimento. Por exemplo, se ele abriu o alimento para ser consumido na parte da manhã, ele não foi aquele alimento descartável, porque ele pode estar contaminado. E se você fizer uma contaminação no navio, você mata todo mundo que está ali. Então, assim, são muito rigorosos com comida. Nenhum tipo de comida pode encostar no chão. Tudo é paletizado. Então, mesmo a lata fechada de refrigerante que você vai tomar, ela é paletizada e ela é lavada. Até para não correr risco de contaminação. Porque se uma pessoa pegar uma bactéria, pega para todo mundo. E uma curiosidade que eu gostaria de contar para vocês, que foi muito legal que um colaborador lá dentro me contou. Por exemplo, uma pessoa passou mal na piscina e vomitou. Ela não vomitou na piscina, ela vomitou no deck. Eles trocaram a área inteira da piscina. Para não correr o risco de, se ela vomitou por algum tipo de bactéria, né, por alguma virose, aquilo não contaminar todos os demais. Então, eles isolaram o deck. E a limpeza é tão rápida, Gabriel, que eles isolaram o deck. E em 20 minutos, eles esvaziaram a piscina. Eles usam muito cloro, né, muito hipoclorito. Então, eles passaram hipoclorito no deck inteiro, na piscina inteira. Aí depois encheram a piscina com uma outra água e liberaram para o pessoal continuar usando. Em 20 minutos. Impressionante. Então, assim, é impressionante como eles são, parece que é maestrado, sabe? Você vê o pessoal trabalhando, parece que é orquestrado. Eles são treinados para estar fazendo aquilo e fazem de forma muito organizada. Então, acho que a gente poderia trazer isso para o ambiente terra-firme. Então, algo mais focado. Você falou aí, né? Só para recapitular para quem está assistindo. Dados, né? Então, primeiro uso, tecnologia para gerar informação e você tomar decisões baseadas em dados. Processos, para que você possa também seguir bem os processos à risca e entender, na verdade, eu acho que também vem um pouco de cultura do time ali, de entender a importância daquilo, né? Às vezes a pessoa no hospital tem a rigidez por conta da saúde, mas você falou muito de saúde também dos clientes ali do cruzeiro, né? E facilita também é muito sobre cuidar das pessoas que estão ali, né? Então por que a gente não tem não dá essa mesma importância para os funcionários dentro de um prédio comercial, por exemplo, né? Exatamente. Eu sinto um pouco, trabalhando em facilities, muito mais aí no mundo corporativo, que a gente chama aqui em terra firme,
você vê que a gente negligencia algumas coisas. Às vezes o cliente abre uma chamada, a gente não atende ele com tanta rapidez, com tanta presteza. E no navio, não. Se tem uma lâmpada queimada, alguém mesmo já passou, já viu e troca de forma imediata. Então, acho que a gente poderia levar isso, né? Eu sei que tem umas questões financeiras, eu sei que a pessoa paga por aquele luxo, né? Sim. Mas eu acho que a gente pode melhorar alguns pontos aqui no mundo corporativo. Legal. E uma coisa que eu também acho que está implícito, onde você falou aí, é a questão do treinamento dessa equipe, né? Porque para seguir os processos e para ter essa cultura, para você ter toda essa mentalidade unida ali, integrada, essa equipe tem que ser muito bem treinada. Mas aí me traz a curiosidade, poxa, essa equipe é temporária, ela tá ali a cada 6 meses somente. Como que funciona o treinamento dessas pessoas diante desse processo? Você chegou a... Cheguei, foi um dos pontos. Foi um dos pontos, Gabriel, que eu coloquei como ponto de melhoria dentro do meu trabalho, do meu estudo de caso, né? Eu coloquei aí como um impacto na melhoria. O que acontece, Gabriel? Na minha visão, tá? Como gestora, eu acho que essas pessoas que estão sendo contratadas, elas deveriam ser contratadas pela bandeira do navio, né? Pela marca do navio, uma Royal, uma MSC, enfim. Ela deveria ser uma Cruise, ela deveria ser contratada pela bandeira do navio. E o que eu mais acho que geraria um impacto muito positivo, eu vou falar muito aí em termos da Petrobras, de plataforma, né? A pessoa que trabalha, às vezes, na plataforma, ela fica 15 dias em casa, e são pessoas que estão naquela região. Então, por exemplo, uma pessoa que vai trabalhar aqui em Santos, ela mora na região de São Paulo, eles levam ela lá, trabalha 15 dias e volta, e ela consegue ficar com a família dela. Então, assim, dos pontos de melhorias que eu relatei no meu trabalho é essa questão dessa mudança por ser uma empresa terceirizada. Se fosse a bandeira do navio, se fosse a empresa do navio, e se aquele navio, por exemplo, faz a costa do Brasil, por que não contratar brasileiros? Né? Por que não dar oportunidade para as pessoas que estão aqui? Porque na hora que o navio parar, por exemplo, você tem a oportunidade do cara em casa, do cara ficar uma semana em casa, uma semana no navio, e aí você conseguir reaproveitar esse colaborador. Então, é uma das dificuldades que eu vi do pessoal, mesmo tendo treinamento, Gabriel, é conseguir efetivar aquele colaborador, cativar para que ele continue. Não, é muita rotatividade. Então, você vê que tem funcionários muito bons, mas também tem gente ali que peca, né? Porque pelo alto nível de rotatividade e também por não ter um gestor. O cara hoje está trabalhando com a Juliana, amanhã ele está com o Gabriel, depois ele está com o Antônio. Então, assim, isso é um É horrível isso, para manter esse know-how. E você viu, eu imagino pelo que você está falando, você viu gargalos dessa nos dois lados, tanto para o lado do funcionário, quanto para o lado do processo do navio, do serviço que é prestado lá. Com certeza. Eu vi que tem um gargalo do lado do funcionário, você traz um cara daqui no cruzeiro que eu fiz, um cara da Índia, para trabalhar aqui, e saiu tudo para trazer o cara da Índia. Então, assim, traz o cara para cá, coloca o cara 6 meses dentro do navio, trabalhando 12 horas, sendo que eles poderiam, talvez, pegar um cara aqui e fazer uma rotatividade, estilo Petrobras, a cada 15 dias embarcado, 15 dias trabalhando. Sim. Então, assim, e tem um gargalo eles reclamaram muito dessa questão dessa rotatividade de colaborador. Então, assim, os líderes, tem pessoas que chegam a líder, óbvio, eles têm um crescimento bem vertical. Então, um cara que hoje, ele tá lá embaixo, se ele continuar, uma hora ele vai chegar líder, porque o crescimento é bem vertical. Porém, o cara que é líder, ele reclama da rotatividade da equipe dele. Difícil ele gerenciar. E assim, e por falar inglês e pela língua dentro do cruzeiro, dentro dos navios, serem o inglês, às vezes você pega o inglês da Índia, que o cara não entende muito bem, o inglês da Finlândia, o inglês da China. A dificuldade de comunicação é bem difícil. Nossa, me faz super sentido isso que você está falando, mas me impressiona eles terem um alto nível desse serviço prestado ainda com esse gargalo, porque parece ser algo muito desafiador. É desafiador, Gabriel, mas eles têm uma coisa que nós, em terra firme, assim, comparando os dois, a gente é muito bom, que é essa questão de hoje em dia não ter esse nível de chefe. Hoje em dia a gente tem times, a gente tem pessoas que têm autonomia para lidar, por exemplo. Eu tenho um time que eles são muito bem preparados e eles têm autonomia para dar ideias, para fazer as ações. No navio ainda, eu vejo que está muito ultrapassado porque é muita hierarquia. Eu obedeço a Juliana. Se a Juliana não falar que eu posso tirar essa xícara daqui e colocar aqui, eu não vou tirar. Comando e controle. Comando, controle total. Então você perde um pouco essa autonomia de fazer gestão, de incentivar a pessoa, de dar oportunidade para ela, dela fazer um curso, dela crescer. Então o mundo corporativo está muito além hoje de um navio de cruzeiro que precisa ter o comando e controle, tá, Gabriel? Porque é muita gente trabalhando, se eu não tiver, eu não vou ter como operacionalizar isso. Sim.
Tem os seus prós e contras, né? E esse treinamento, ele acontece em que período dessa galera que veio para passar 6 meses? Ficam um mês antes de rodar? Bom, não, eles entram, aí eles passam pelos treinamentos quando eles já estão lá dentro. Então, por exemplo, eu vou pegar uma viagem daqui a 4 dias, eles me chamam antes da viagem começar e eu tenho os treinamentos, que a grande maioria deles são online, tá? Eles têm salas de computadores, onde a pessoa consegue acompanhar o treinamento online. Para você embarcar, tanto quanto numa plataforma, quanto no navio, você tem que ter os treinamentos aí de resgate, os obrigatórios, né? Então, assim, alguns treinamentos você já tem que fazer antes de embarcar, tá? Que é treinamento de incêndio, de primeiros socorros, de resgate, de alto mar. Então, você já tem alguns treinamentos obrigatórios. E, consequentemente, quando você entra lá, você tem os treinamentos da empresa. E aí você faz a grande maioria online e depois você faz o operacional com o seu líder. Aí seu líder vai te mostrar o ambiente de trabalho. Sensacional, Juliana. Já tô muito curioso e fascinado desse aqui. Já vou chegar lá em casa e propor umas férias no cruzeiro agora. E vou ficar lá olhando pra tudo desse jeito também. Eu tenho certeza que você vai gostar, viu? E não vai esquecer desse podcast. Com certeza. Não, na verdade também tô ansioso pra saber onde vai ser suas próximas férias. Pra saber o que você vai ensinar pra gente agora. Mas Juliana, vamos... Chegando aqui aos nossos finalmente, eu acho que já foi muita informação pra quem tá acompanhando também. Mas no trabalho aqui tem uma relação, você fez uma relação também do cruzeiro com resorts, com hotéis, você encontrou essa interseção desses ambientes, ou você acha que realmente são diferentes? Não sei o quanto que você conhece desse outro lado também. Eu não conheço, não tirei férias ainda. Mas eu tive a oportunidade de estar no resort pela empresa, tá? A gente fez um treinamento uma vez no resort. E tive a oportunidade de estar lá. Eu imagino que não tem bagagem para poder, aprofundar no assunto, mas eu imagino, Gabriel, que o mundo é bem parecido, porque a gente está falando de hotelaria, a gente está falando de alto volume de alimentação, a gente está falando em armazenagem. Porém, eu acho que o diferencial do navio de cruzeiro, que a gente nunca pode esquecer, que o que mais me chama a atenção é que o navio de cruzeiro está em alto mar e não chega nada. Então, assim, o planejamento de um navio de cruzeiro, a logística de um navio de cruzeiro tem que ser perfeita. A gente não pode estar suscetível a erro, né? Então, e pesquisando muito sobre esse assunto, tem vários vídeos aí no YouTube, se vocês virem, acho que até no próprio TikTok, né? A gente tem um vídeo que mostra um navio que, enfim, deu uma pane. Ele era para ficar 4 dias em alto mar, ele ficou, acho que 5, 6 ou 7. Tem um vídeo mostrando que deu uma pane no sistema de hidráulica da estrutura do navio, e o pessoal não estava conseguindo chegar no porto, ele teve que ser rebocado. Só que o tamanho gigante, para você preparar todo um sistema para rebocar, o pessoal ficou. E o sistema de esgoto não estava funcionando, então as pessoas não podiam ficar no quarto. Não sei se você já viu esse vídeo. As pessoas ficam no corredor. Busquem para vocês verem, gente, é muito interessante. E ali, não o fato em si, mas se você analisar, as pessoas não conseguiram ficar no quarto, porque o esgoto não estava funcionando, o esgoto estava voltando, as pessoas ficaram no corredor, porém não faltou comida. Eles comeram, lógico, uma restrição muito menor, mas durante aquele tempo ainda tinha pouca diversidade de comida. É muito diferente do que você passar férias, que você tem inúmeras coisas para comer. No modo sobrevivência. Isso no modo sobrevivência, mas você viu que eles se viravam, eles tinham água potável, eles tinham comida. Então, assim, tem que se pensar em tudo. Pode acontecer um fato de uma falha mecânica, como foi esse caso, e você tá ali e você tem que conseguir manter aquelas 2.000 pessoas que estão passando férias, se divertindo, com o mínimo de condição. Então, assim, eu acho que o que diferencia, para mim, na minha visão de facilities, um resort de um navio de cruzeiro é a logística de como as coisas são armazenadas, como chegam. A facilidade de você dar uma manutenção no resort é muito diferente do que você tá dentro do navio de cruzeiro. E se alguém esqueceu uma determinada lâmpada, se te faltar uma peça de um elevador, ali a gente está falando ali de 15 elevadores, 20 elevadores em navio. Então, assim, eu acho que você tem que pensar, você como facility, entrando no navio, você que é o gerente de operação, você tem que pensar em tudo. Não só de ter father. E eu acho que isso também pode ser uma inspiração, algo a ser levado para o mundo corporativo em terra firme, né? Porque, assim, pelo que eu conheço de muitos clientes que nós atendemos ali do mundo corporativo, na ponta, até mesmo condomínios residenciais, eles são muito levados pelo dia a dia, né? Pelo dia a dia da operação. Estourou ali, uma bomba aqui, um incêndio acolá. Então, tipo assim, no modo de dizer, mas o dia a dia vai levando eles para cada lugar e muitas vezes eles não planejaram que aquilo poderia acontecer. Exato. Então, acho que também isso... Exatamente. Eu acho que esse link que eu fiz, Gabriel,
Porque o cara que é um gerente de operações do navio de cruzeiro, ele tem que pensar antes. Nós, às vezes, como gerente de facilities em mundo corporativo, a gente vai trocar a lâmpada, vai comprar a lâmpada depois que ela quebrou. A gente vai pensar numa peça de elevador depois que ela deu defeito. Só que dentro do navio você não pode ter falha. Então, existe um planejamento que eu acho que falta um pouco para nós no mundo corporativo. Acho que ainda falta um pouco essa visão de planejamento, essa visão de ser mais, trabalhar mais com preventivo do que com corretivo, né? Eu acho que o navio me ensinou muito isso, que eles trabalham muito com preventiva, eles pensam muito antes de acontecer. Então, assim, eu aprendi muito estando aí nessa imersão aí. Foi uma semana que eu fiquei, essa imersão no mundo corporativo dos mundos de cruzeiro, porque eles são muito voltados em planejamento. Uma semana e 4 dias, né? As férias. Muito bom. E você já pegou essas coisas que a gente tá falando aqui, né? Pra quem tá assistindo. Poxa, a gente dá pra aprender dados, tecnologia, processos, planejamento. Você levou isso tudo que você aprendeu para o teu dia a dia já no mundo corporativo em terra firme? Como que foi assim? Eu levei sim, vou te ser muito sincera. Quando eu voltei, assim, eu dividi muito isso com o meu time, foi muito legal, né? Porque eu tive essa experiência aí de trazer um pouquinho para eles o que eu aprendi. E hoje em dia eu penso, às vezes é difícil a gente acertar o tempo inteiro, mas eu penso muito de forma preventiva, vamos dizer, né? E sempre estou tentando embutir tentar mudar um pouco a cabeça, essa cultura das pessoas, pelo menos as que trabalham comigo, de pensar preventivamente. Então, eu acho que isso veio muito intrínseco depois do trabalho que eu fiz, de você estar ali focado em, por que a gente não pensa na lâmpada antes dela queimar? Por que a gente não pensa, às vezes, no bebedouro antes dele estragar? Então, assim, e ele também muito, o que eu levo, assim, para mim como pessoa agora, Gabriel, a questão do bom atendimento ao cliente. Eu acho que como facilities, eu fui muito bem tratada, desde o cara da limpeza até o gerente de hotelaria de um cruzeiro. A gente é tratado de forma absurdamente bem. Independente do cara ser da Índia, da Finlândia, dos Estados Unidos, do Brasil, eles têm isso intrínseco neles de tratar bem o cliente. E aí eu vejo que falta um pouco, às vezes, paciência da nossa parte de tratar o nosso cliente bem. Então eu trouxe muito isso enraizado, de tratar as pessoas bem, de ter paciência, de se colocar no lugar do outro, porque eu acho que se o cara tá ali no mundo corporativo reclamando que estava um calor, o ar-condicionado dele não tá funcionando, ele tem razão. E esse cliente é o nosso cliente. Talvez falhou o ar-condicionado porque eu não fiz uma preventiva adequada, porque eu não olhei aquele ar-condicionado há um tempo, porque eu não tive o cuidado, às vezes, na hora que eu saí do escritório, desligar e deixei o ar-condicionado gelado, ele acabou congelando. Então, assim, eu tive muito mais esse olhar do cliente, de dar atenção para o cliente, de escutar o cliente, porque 90% das vezes a gente, como usuário, sabe com razão. Então, eu vi muito desse mundo e vi que e acredito que na Disney também, fazendo uma correlação de férias, as pessoas, eu não tive oportunidade ainda de conhecer. Talvez um próximo. Caso, esse é o Facilities da Disney. É assim, meus amigos. Incríveis. Mas assim, eu acho que quando você vai para esses grandes lugares de luxo, você vê que eles têm um carinho em tratar o cliente, certo? Então, assim, eu acho que nós, como facilities, deveríamos aprender isso todo dia, de ter paciência, de ter carinho, de tratar o cliente, de ter esse cuidado, um olhar do cliente para uma mesa, para uma cadeira, para um ar-condicionado. Eu acho que ainda falta muito isso no nosso mundo. Sensacional. E é o ponto de entender, né, que o facilities, ele é sobre cuidar de pessoas e o ambiente é para cuidar dessas pessoas para que elas se mantenham saudáveis, com bem-estar, engajadas. No final do dia, ela vai, olhando de um lado mais corporativo, ela vai render mais se ela tiver dessa forma também. E com bem-estar, num ambiente confortável, saudável, né? Eu acho que nada mais prazeroso do que a gente entrar num banheiro e pegar aquele banheiro limpo. Então, por que nós, como facilities, não temos esse cuidado? É muito bom a gente poder entrar num banheiro que tá limpo, que tá cheiroso, que tem o papel higiênico, que tá no lixo ali, que não tá entornando. Então, assim, eu acho que como facilities, a gente tem que proporcionar isso, independente de... Eu acho que, além de pensar na produtividade do colaborador, que vai melhorar, sem sombra de dúvida nenhuma, mas eu acho que a gente tem que pensar no ser humano. Né? Se eu gosto de pegar um banheiro limpo, se eu gosto de tomar um café e ele tá quente, se eu gosto de estar numa sala com um ambiente climatizado, por que o meu cliente também não gostaria de ter esse cuidado? Então, acho que falta... Acho que temos que pensar... O Facilities, a Fátima, né, acho que é a referência para nós de Facilities, sempre falou isso. Se a gente trabalhar num ambiente de Facilities e não gostar de pessoas, a gente está no local errado.
né? Então, acho que vem muito isso. Gostar de trabalhar com pessoas. Juliana, incrível, então, assim, o quanto que eu realmente não consegui imaginar o quanto que a gente estudando um caso, né, um estudo de caso de um universo separado do nosso, dá pra gente trazer tanta coisa para o nosso mundo, né? Então, a gente está estudando ali no teu caso, né, estudando o caso do Cruzeiro, da operação de processos facilities dentro do Cruzeiro, mas tem vários aprendizados que a gente pode trazer para o nosso mundo aqui em terra firme. Te agradeço muito por isso e queria te perguntar, para quem que está assistindo a gente agora e quer acessar esse material, quer ter também esse estudo de caso na íntegra, como que faz? Vamos lá, Gabriel. Se vocês acessarem o site da Abrafac, né, Associação Brasileira de Facilities, lá dentro vai ter os trabalhos ganhadores dos prêmios de todos os anos. Tem lá, tá trabalho publicado, né? E aí vocês vão no link do trabalho de 2023, que vai ter salvo o arquivo lá do trabalho. Vocês conseguem pegar na íntegra aí todo esse conteúdo aí que eu contei um pouquinho para vocês. Muito bom, Juliana. E eu soube que você também postou alguns highlights desse material no LinkedIn, né, e tudo mais. Quem quiser te seguir para acompanhar isso, como que faz? Por favor, gente, meu LinkedIn é Juliana Pereira de Siqueira. Vocês podem me adicionar lá. Eu sempre produzo alguns conteúdos na área de facilities, conto um pouquinho também de alguma curiosidade do meu trabalho, publico um pouco também da Abrafac, que eu acho que é muito importante a gente que está aí no mundo de facilities acompanhar, curtir. Esse ano eu fui aí diretora do Congresso e Expo da Abrafac, e aí todo o conteúdo da Abrafac, os bastidores, os palestrantes, todo o conteúdo que a gente que eu estava envolvida esse ano, está lá no meu LinkedIn. Então, se vocês puderem, comente, curtam, acompanham, segue. A gente tem muito conteúdo legal lá para vocês. Perfeito, Juliana. Muitíssimo obrigado pela tua presença. Muitíssimo obrigado pelo conteúdo que você trouxe aqui pra gente, pela tua disponibilidade. Não sei se você quer deixar algum agradecimento especial ou mais alguma mensagem para quem está assistindo a gente. Eu queria agradecer mais uma vez a Abralink, né, por estar me recebendo aqui, por eu poder compartilhar um pouquinho. Eu acho que o conhecimento, quando fica só com a gente, não é tão interessante quanto a gente conseguir compartilhar com outras pessoas. Então, agradeço a oportunidade que eu estou tendo para contar um pouquinho dessa história aí do Cruzeiro e principalmente por compartilhar conhecimento com vocês e aprender também. Porque quando a gente compartilha, a gente aprende. Muito bom, também acredito muito nisso. Você foi uma inspiração aqui de aprendizagem para mim também, pessoalmente falando, então muito obrigado aqui. Gabriel agradecendo, para além da Abralimp e do Digicast. E se você quer continuar esse aprendizado, além de ir lá e baixar o material da Juliana, a gente viu aqui que um dos grandes desafios, até mesmo do Cruzeiro, é o treinamento das pessoas. Então lá na revista IG Plus, no site revistaigplus.abralimp.org.br, eu vou deixar aqui em destaque uma matéria para você que é 3 dicas para desenvolver e reter talentos no mercado de limpeza. Então acessa lá e dá uma olhada nesse material, assim também como eu quero deixar o site da abralimp.org.br e da uniabralimp.org.br para que você continue sempre aprendendo junto conosco. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Não deixe de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal para as próximas aulas que teremos aqui ainda nessa temporada do IGCast. Eu sou Gabriel Renier e esse foi o IGCast. Até o próximo episódio.